Graça e paz. Vamos ler um texto aqui, o qual é muito importante para que nós possamos conscientizar muitas vezes daquilo que nós falamos, pregamos. E a Bíblia fala que crente, ela é um ponto de referência para todos, né? Que todos eles querem tirar exemplo de nós. Então vejamos aqui em Cantares, ou Cântico de Salomão, né? Capítulo de número 2, versículo de número 1. Vamos esclarecer algo que muitos, hoje em dia, eles pregam, ou eles, até mesmo em louvores, a gente vê esses erros bíblicos. Então está dizendo aqui no versículo 1: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, qual lírio entre os espinhos, não a minha querida entre as donzelas. Então nós vemos aqui esta palavra que Salomão fala, que Salomão tem um diálogo com a sua esposa, que é sunamita. Podemos ver assim que naquela época, um período em que muita gente negras eram rejeitadas até hoje, como Cristo, ele não rejeita raça, nem tipos de pessoas, nem etnias. Para ele tanto faz negro como branco, como moreno, tudo. Para ele é uma pessoa só, porque na realidade a igreja de Cristo, ela não é preconceituosa. A igreja de Cristo é a igreja. Então, hoje em dia nós vemos muita gente distinguindo entre pobres, entre ricos, entre pessoas morenas, entre pessoas negras. Isso aí não deve existir na igreja de Cristo, porque Cristo ele não deixou esta ordem. Então nós vemos que Salomão, ele tem a sunamita como sua esposa. Então, eu até já ouvi um louvor que dizia assim: Jesus, a rosa de Saron, o lírio dos vales. Meu amigo, isso não existe na Bíblia em lugar nenhum. A rosa de Saron podemos trazer para a igreja, que foi a sunamita falando para Salomão, dizendo assim: eu sou a rosa de Saron. Então Saron era um território, uma cidade nas proximidades de Israel, em que tinha flores e árvores frondosas. Então nós vemos que Salomão ele consegue manter aquele pomar, aquele plantio, aquela plantação, porque Salomão ele cuidava muito de territórios longes, porque ele tinha um grande campo para o seu cuidado, para o seu reino, tinha tudo que ele queria. Então, tipo assim, Saron e Ofir, nós vemos que tinha muitas coisas valiosas naquele lugar. Então, como a sunamita, ela falou assim: eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales. Então Salomão fala: qual lírio entre os vales não é precioso para mim? Então nós vemos que isso não tem nada a ver com Jesus. Então, essa rosa de Saron, a qual Salomão traz, ela tipifica a igreja, tipifica assim um sorriso. E ela, cada meio-dia, ela murchava, depois ela revigorava novamente, porque isso era que chamava muito a atenção. Então nós vemos que algo mais forte dentro da Bíblia é que sempre costuma chamar mais atenção. Então, como a sunamita andava com Salomão, ela tinha um grau de sabedoria muito nivelado ao dele, porque uma pessoa que anda com a outra sempre tem que aprender alguma coisa, e a nossa vida é aprender. Porque o próprio Jesus disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E tem por aí pregadores dizendo assim, que Jesus é a rosa de Saron, lírio dos vales. Isso não existe na Bíblia. Vamos tirar isso da cabeça, porque na realidade
isso é algo extra-bíblico. Eu não quero dizer assim que é algo antibíblico, mas quero dizer assim, que é algo extra-bíblico que alguém colocou na cabeça. Mas vamos ver, muita gente quer pegar só um versículo isolado, só porque traz uma mensagem assim, eu sou a Rosa de Saron. Quem é esse eu sou? O que a Bíblia está falando dele ou dela? Para a gente poder contextualizar aquela palavra. Então isso não pode acontecer. Então se falar assim, eu sou a Rosa de Saron, então vamos ver na realidade quem é que está falando para quem e com quem. Então se ela falou assim, eu sou a Rosa de Saron, ela estava assim, uma ação de paixão, uma ação de amor, demonstrando para Salomão que ela era a mulher muito especial para Salomão. Então não é qualquer coisa, é uma coisa muito importante. Cantares de Salomão é um livro voltado a casamento, a relacionamento, amor, a paixão. Então temos que ver o que Salomão e a Sunamita está dizendo. Então qualquer outra parte da Bíblia, a gente tem que ver o texto e o contexto para não virar pretexto e tornar aquilo uma heresia. Então não vamos mais falar nisso aí que Jesus é Rosa de Saron, porque isso não existe na Bíblia. Deus abençoe e fiquem todos com Deus.